Olá, meus amigos, tudo bem? É com muita alegria e satisfação que eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre algumas dicas de estudo de jurisprudência para o concurso de procurador do Estado ou do município. Essa carreira que eu sou apaixonado e tenho muito prazer em falar sobre ela, em dar algumas dicas aqui pelo SES, tá bom? Você que ainda não me conhece, meu nome é Marcílio Ferreira, eu sou procurador do Estado aqui em Goiás, sou também professor de Direito Administrativo e Ambiental do SERS, o Complexo de Ensino Renato Saraiva, e estou à sua disposição para o que precisar. Então, conte comigo, inclusive através do meu Instagram, o @MarcílioFer. Aproveita e já siga aí o meu Instagram para receber também algumas dicas. @Marcílio, meu nome Fer de Ferreira, @MarcílioFer. Nessa aula, o que a gente vai comentar? Nós iremos falar sobre 3 dicas para estudar jurisprudência especificamente para o concurso de procurador do Estado ou procurador do município. Mas não vai ficar só nisso não, a gente vai comentar outros tópicos adicionais. Olha aqui, nós iremos falar primeiro sobre como é o concurso, como é o certame, né? Você que está se preparando aí para se tornar um procurador do Estado ou procurador do município, precisa entender sobre o concurso, sobre as fases, suas diferenças, né? E a importância de cada coisa. Os tipos de estudo que são realizados ao longo dessa preparação que você está em busca, não é? A importância de estudar jurisprudência, nós sabemos que para esse tipo de concurso a jurisprudência é muito relevante, os examinadores cobram os entendimentos principalmente do Supremo e do STJ e vamos abordar então as 3 dicas específicas para o estudo da jurisprudência. Então estes são os tópicos da nossa abordagem de hoje. Lembrando que se você tiver qualquer dúvida adicional, aproveite e envie. A ideia é essa, a ideia é que nós possamos interagir tirando todas as suas dúvidas, tá bom? Vamos começar pelo primeiro tópico, entendendo um pouquinho como é o concurso e principalmente a diferença entre prestar o concurso, né, para a Procuradoria Estadual ou do DF, né, a famosa PGE ou a Procuradoria do DF, e a diferença para o município, se você quer Procuradoria Municipal. Bem, primeira coisa que você deve lembrar é que um procurador é um advogado. Só que não privado, é um advogado público. Por quê? Porque nós representamos as pessoas jurídicas de direito público que integram a administração. Em nível estadual, nós vamos representar o Estado, ou DF, né? O Estado, suas autarquias e fundações públicas. E no âmbito municipal, nós vamos representar o município, suas autarquias e fundações públicas. Mas um ponto é relevante, veja. No âmbito estadual, o artigo 132 da Constituição estabelece o concurso público de forma obrigatória. Então, é necessário ter um concurso de prova e títulos por exigência constitucional do artigo 132. Então, se você quer se tornar procurador estadual como eu sou, você precisa fazer um concurso público, como eu fiz, tá bom? No âmbito municipal, no entanto, a realidade é um pouco diferente. Nem todos os municípios exigem concurso público. Existem vários municípios, principalmente município de interior, cuja carreira ainda não está estruturada, que fazem contratação de escritórios privados. No entanto, eu preciso destacar a você que hoje há um movimento, há uma tendência em se estruturar a carreira de procurador municipal, principalmente na fase pós-CPC, já que o Código de Processo Civil prevê a Procuradoria Municipal lá no seu artigo 182. É por esse motivo que você deve estar acompanhando aí diversos concursos de procurador do município, principalmente para interior. Nesse momento que eu estou falando agora, tem mais de 10 concursos abertos. Então, é uma oportunidade muito boa de preparação, até porque você pode se preparar para procurador do município e do estado ao mesmo tempo, né? Fazendo, é claro, aquela especificação depois que o edital for lançado. Então, a primeira diferença é saber essa. No âmbito da Procuradoria Estadual sempre haverá concurso, no âmbito da Procuradoria Municipal nem sempre tem esse concurso, mas hoje há esse movimento e, portanto, um aumento muito grande na quantidade de concurso. Tá, Marcílio, mas eu quero saber o seguinte, como é que funciona o concurso em si? Vamos conversar sobre isso. Primeiro,
vamos falar aqui sobre as fases do concurso, levando em consideração esse rito ordinário, vamos chamar assim, não é? Veja, o concurso mais completo possível, aquele concurso que tem realmente todas as fases, é o concurso que é elaborado com a prova objetiva, discursiva, oral e prova de títulos. O meu concurso de procurador do Estado de Goiás teve tudo isso. Teve um dia para a prova objetiva, com alternativas a serem marcadas, né, uma prova de múltipla escolha. Teve, em seguida, uma prova discursiva. Foram 3 dias de prova, né? Para cada dia nós tivemos uma peça e 4 questões sobre grupos temáticos específicos. Quem foi aprovado nisso foi, então, para a terceira fase, que foi a prova oral. Nós tínhamos, então, que nos dirigirmos a um hotel aqui em Goiânia e tinha as disciplinas com as bancas, eram 5 na época, né? E cada banca tinha 2 examinadores e você era arguído oralmente. E, por fim, teve a prova de títulos. Então, essa sequência aqui é a sequência mais completa possível dentro de um concurso público. A prova objetiva, que é de múltipla escolha, varia de acordo com a banca, pode ser 100 questões, pode ser mais, pode ser menos, pode ser alternativa de A a E, pode ser de A a D, pode ser certo ou errado, se for Sebrasp, por exemplo, varia bastante. Prova discursiva, que normalmente envolve peça prático-profissional e questões também abertas, perguntas para você redigir. Prova oral, que varia também, né? A depender da banca, nós temos matérias que são sorteadas com antecedência. A depender da banca, você só sabe a pergunta na hora, mas você será arguído oralmente. E a prova de título, que normalmente tem apenas um caráter classificatório, não chega a eliminar. No entanto, um ponto a gente precisa destacar aqui. Lembre-se, isso aqui faz parte do concurso mais completo possível. Mas nem todos os concursos são obrigados a passar por todas essas etapas. Bem, Procuradoria Estadual tem que ter sempre, pelo menos em nível estadual, tem que ter sempre o concurso de prova e de título. Ou seja, sempre em nível estadual você vai encontrar pelo menos uma pontuação relativa à parte de títulos e uma prova objetiva. Mas a prova discursiva e a prova oral, ela varia de acordo com o certame. Existem estados que incluem a prova oral, existem estados que não incluem, né? Na época que eu fiz concurso, eu me lembro, por exemplo, que a PGE do Rio Grande do Norte, salvo engano, não tinha. João Pessoa, por exemplo, o primeiro concurso eu fiz, passei, não cheguei a assumir, né? Tinham 20 vagas, eu passei em 4º lugar, mas eu não quis. Eu vou contar já já o motivo, foi porque não podia advogar na área privada, já já vou comentar como é que funciona isso, né? E lá, por exemplo, não tinha prova oral, mas tinha prova objetiva e discursiva. Então, você pode encontrar, sim, uma variação de acordo com a banca, de acordo com o estado ou município. Mas, como regra, você encontra, pelo menos, a prova objetiva, discursiva e prova de títulos. Variando, de acordo com a banca ou com o estado, você também encontra a prova oral, que não tem um formato pré-definido. Cada banca acaba adotando o seu próprio formato, a sua própria forma de exigir do candidato, né? No meu concurso, por exemplo, nós éramos arguídos sem tempo limite, quantas perguntas fossem necessárias pela banca específica. Mas a gente sabe, né, que não é bem assim hoje em dia na maior parte das bancas. Por exemplo, a CESP, Sebrasp tem uma formatação específica, a FCC tem a sua formatação específica, que não alonga demais, como foi no meu caso. Isso varia, então, de cada banca. Então, esse é o certame mais completo. Prova objetiva, discursiva, oral e de títulos, havendo essas variações que eu mencionei e algumas provas não tendo a famosa prova oral. Ok, Marcílio, e os tipos de estudo? Bem, como existem todas essas fases, você percebe um maior aprofundamento conforme o certame vai avançando. Então, por exemplo, em prova oral, é muito comum perguntas sobre jurisprudência, é muito comum perguntas sobre doutrina, sobre algum entendimento. A prova objetiva, também. Só que a forma de cobrar é um pouco diferente. Normalmente se pega um entendimento que está muito pacificado, né? Normalmente tenta-se exigir do candidato algum raciocínio sobre algum dispositivo de lei e assim por diante. Então, de acordo com a etapa do concurso, a profundidade da cobrança muda. Tá, Marcílio, mas quais são os tipos de estudo que eu devo desenvolver durante o certame? Bem, nós temos estudos relacionados, primeiro, à doutrina, né? É importante. Você pode pensar que não, mas é importante, tá? E aqui, quando eu falo doutrina, eu estou mencionando aqui entendimentos de alguns autores. Na minha prova oral, por exemplo,
Eu tive várias perguntas sobre entendimentos de determinados autores, precisava saber. Mas também, às vezes, não se pergunta o autor, mas sim a teoria, né? Uma teoria específica que está na doutrina. Aí você pode partir diretamente para o autor ou, estrategicamente, o que é melhor, né? Pegar aqueles manuais que compilam os entendimentos. Nós temos também o estudo da lei seca, não apenas a memorização da lei, gente, porque num concurso de procurador o nível é mais alto. Não é copia e cola, não é Ctrl+C, Ctrl+V. É entender a lei e saber raciocinar em cima dela a partir de uma questão que lhe for formulada. Tanto na prova objetiva, como até mais na frente na prova oral. A literalidade da lei já não é mais uma coisa hoje em dia cobrada, né, da forma que era antigamente. Não é simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V. Existe um raciocínio por cima do dispositivo legal. Nós temos também o estudo da jurisprudência, que hoje é um dos mais relevantes, especialmente para o concurso de procurador do Estado, já que jurisprudência é uma fonte de cobrança de um contexto prático para o candidato, porque você vai lidar muito com isso. Ao atuar como procurador do Estado, você vai ter que saber os principais entendimentos. Por exemplo, o procurador do Estado atua com execução fiscal. Tem vários julgados do STJ sobre execução fiscal. Se você atuar com servidor público, tem vários julgados do Supremo e do STJ. Então, conhecer os entendimentos é uma coisa tão importante, não só para o concurso, mas também para o próprio desenvolvimento prático profissional, né, quando o candidato for aprovado no concurso e vier a exercer aquela função. Então, a jurisprudência cada vez mais ganha a sua importância e, inclusive, em algumas bancas. Por exemplo, a banca Sebrasp, nós sabemos que tem uma preferência muito grande pela cobrança de jurisprudência e hoje há meio que uma predominância dessa banca nas cobranças de concurso público aí, né? Ela tem sido uma das principais na elaboração dos certames. E há a forma de estudar também através de resolução de questões, né? Resolver bastante questão para você entender um pouquinho sobre o perfil da banca, como é que a banca cobra determinadas matérias, como é que a banca exige determinados conhecimentos. Eu acho muito importante o estudo do perfil da banca. Inclusive, tenho livro publicado lá na editora Juspod, você vai encontrar um livro meu de assertivas da banca Sebrasp, que é uma banca, às vezes, temida, mas hoje é a banca preponderante dos concursos, então é importante resolver o maior número de questões para entender o perfil dessa banca, né? Na época que eu me preparei para concurso, e fui aprovado muito cedo, fui aprovado aos 25 anos, eu me recordo que eu fiz todas as provas de procuradoria estadual que existiam, para entender como era que as bancas cobravam determinados conhecimentos e também para avaliar, para mensurar a minha evolução, verificando, né, como é que eu conseguia lidar com determinadas matérias, quais eram os meus principais déficits, o que eu precisava fazer para melhorar e conseguir tirar o ponto de corte para ir para as fases subsequentes, né? Então, é muito importante isso. Vamos comentar aqui rapidamente o seguinte, a importância de estudar a jurisprudência. Como é que funciona a exigência da jurisprudência em prova objetiva, discursiva e oral? Bem, eu posso afirmar, sem dúvida, que há meio que uma progressão, tá? Você vai ver que conforme você passa de uma fase para outra, a profundidade da jurisprudência é, claro, né, é aumentada, a cobrança em relação a ela. Por exemplo, em uma prova oral, o examinador não te pergunta apenas, né, sobre o entendimento firmado. Ele pode te perguntar, inclusive, sobre o que existe por trás daquela jurisprudência, né, quais foram os fundamentos principais. Então, é importante você saber que, conforme o certame avança, a profundidade da jurisprudência é maior. Mas em todos, gente, atenção, em todos, está prestando atenção? Em todas as fases, a cobrança de jurisprudência. No meu concurso, por exemplo, de procurador do Estado de Goiás, eu me lembro que na prova objetiva, que é a primeira, uma, em tese, das mais fáceis, né, nós tivemos 100 questões, 100 perguntas que foram formuladas, era com alternativas A, B, C, D e E, e eu me recordo que das 100 perguntas, nós tivemos cerca de 40 sobre jurisprudência. Você está se propondo a fazer um concurso mais difícil, você está se propondo a fazer um concurso que tem um alto subsídio. Aqui no estado de Goiás, à época, era R$21 mil, agora já está em 27 mil.
Na Procuradoria do Município você encontra uma variação entre 10 a 20 mil reais. Alguns um pouco menos, alguns um pouco mais. Então é importante ver que a responsabilidade sobre o que você vai fazer é muito grande e, consequentemente, a cobrança também é, nesse sentido, maior. Então a prova objetiva vai ter também a jurisprudência, só que aqui a cobrança da jurisprudência vai ser, de certa forma, um pouco mais superficial. Por quê? Porque ela vai te dar, normalmente, a frase. Né? Ela vai te dar a frase do entendimento, como, por exemplo, o STJ divulga. Não sei se você já teve a oportunidade de acessar os informativos de jurisprudência do STJ, mas o STJ tem uma metodologia em que ele coloca primeiro a frase, o entendimento, e depois vem a discussão sobre aquele entendimento. Não é? Então, os concursos normalmente extraem aquela frase e colocam em uma pergunta objetiva. Conforme você vai avançando, por exemplo, para uma prova discursiva, já não é mais apenas aquela frase. Por quê? Porque agora você vai ter que escrever sobre, você vai ter que discorrer sobre aquele entendimento. Então, ao elaborar, por exemplo, uma peça prático-profissional, não adianta saber só a frase do entendimento. Você vai precisar discorrer, trazendo, por exemplo, os principais fundamentos daquele entendimento. Então, aprofunda um pouco mais, principalmente considerando, né, a compreensão sobre o julgado, às vezes uma exceção, um distinguish, né, algum elemento ali que faz a diferença, principalmente para você raciocinar em cima de casos práticos. Né? A prova discursiva ela também varia conforme o concurso público. Alguns concursos fazem em um dia só. Eu já vi concurso fazendo objetiva e discursiva no mesmo dia, né? Mas no meu concurso, é um concurso muito complexo, né? Aqui de Goiás é um dos mais bem estruturados. E eu me recordo que na época eu tive 3 dias de prova, uma peça e 4 questões, uma peça e 4 questões, uma peça e 4 questões, sem limite de página. E na minha prova discursiva eu precisava muito bem elaborar raciocínio em cima de jurisprudência a partir de caso prático. Então, aprofunda-se. E por fim, a prova oral. A prova oral, você está sendo avaliado pela sua capacidade de raciocinar e de se comunicar. Então é muito comum você ter o examinador cobrando de você a jurisprudência, mas explorando para ver até onde você vai. Ele te pergunta, ele questiona novamente, ele vai ali tentando verificar de você uma habilidade adicional. Então, conforme as fases vão se sucedendo, a cobrança vai se aprofundando. Por isso, é muito importante estudar jurisprudência para quem está querendo concurso aí da PGE ou da PGM. Eu estou comentando sobre esse objeto, tá? Se você chegou até aqui agora e ainda não entendeu, é esse o campo de análise. Não estou falando de outros concursos. Por exemplo, em área de tribunais já é um pouquinho diferente. Seguindo aqui, ó, 3 dicas, então, para estudar jurisprudência. Vamos falar sobre 3 dicas que você pode aplicar aí no seu dia a dia. Primeira dica, bem importante, é encontrar a fonte, tá? Encontrar a fonte que você vai utilizar de base para estudar. Não sei qual é a tua fonte. Por exemplo, muita gente utiliza Jus Brasil, sites de tribunais, né? Enfim, cada pessoa vai encontrar uma fonte para estudar. Às vezes, a tua fonte é livro, não sei. Marcílio, qual era a fonte que você utilizava na época que você estudava? Eu estudava direto da fonte dos sites de tribunais. Então, eu ia nos sites de tribunais, preferencialmente do STF, do STJ, eu fazia o pushing para receber no meu e-mail e eu recebia todos os informativos do STF e do STJ. Quando chegava para mim, eu salvava em uma pasta específica na minha nuvem e quando eu queria, eu imprimia. E eu, além disso, né, além de puxar dessas fontes, eu fazia alguns resumos também. Não gostava muito de fazer à mão, não era a minha maior preferência, porque eu achava que perdia muito tempo. Então eu fazia o resumo desses informativos em um arquivo de Word. Veja que interessante, né? Eu tirava, gente, diariamente, pelo menos 1 hora só para estudar jurisprudência. Então eu pegava essas fontes, isso aí varia de acordo com o que você acha mais cabível, né? Encontre a sua fonte do que você acha mais cabível. Eu preferia beber direto da fonte, então ia direto nos sites dos tribunais e eu dava preferência aos sites do Supremo e do STJ. Fazia, inclusive, um resumo. Por que esse resumo?
para que você não se confunda, né? Eu fazia um resumo, por exemplo, analisando o seguinte: alguma jurisprudência já foi superada? Então, quando saiu uma jurisprudência nova, eu comparava com a antiga e colocava ali, né, dentro do meu roteiro de estudo para poder revisar próximo à prova. Porque não adianta você querer ler todos os informativos faltando uma semana para a prova. É melhor que você leia o seu resumo. Então, primeira dica é essa aí, né? Segundo, estude, e isso é muito importante, gente, estude o que é cobrado pela banca. Estude provas anteriores, analise os julgados que a banca cobra, verifique as decisões antigas e não concluídas, não são tão cobradas pela banca. Analise isso, né? Analise o que é que realmente é cobrado. Vou dar um exemplo. No campo da PGE e da PGM, o que é mais cobrado pelas bancas é a parte de fazenda pública em juízo. Você precisa entender fazenda pública em juízo na parte jurisprudencial. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui de entendimentos sobre a advocacia pública. Recentemente, o Supremo entendeu que os honorários do advogado público, honorários sucumbenciais, são constitucionais, porém limitados ao teto, né? Ou seja, subsídio mais honorários devem ficar limitados ao teto. É um entendimento do Supremo. O Supremo entende que a Procuradoria Estadual é regida pelo princípio da unicidade. Não se pode criar uma procuradoria paralela, né? Então, outro entendimento. O Supremo entende que a Procuradoria Estadual e Municipal é órgão integrante do Executivo e que não pode uma lei conferir independência como se fosse um órgão autônomo. Não pode, né? Entendimentos do Supremo que são relevantes para a carreira, que são entendimentos atuais e que provavelmente a banca terá maior preferência de cobrar. Se você está se propondo a fazer um concurso de PGE ou de PGM, evidentemente vai ser cobrado de você esses entendimentos sobre a carreira. Então é muito importante ter cuidado com isso. E a terceira dica, elabore o seu material de estudo. Esse aqui eu acho imprescindível, gente. Eu sempre disponibilizo, inclusive no meu canal do Telegram, materiais que eu elaboro do meu próprio estudo. Então, por exemplo, eu tenho um material da Advocacia Pública, um material em PDF com os principais julgados. Coloco lá e alguma videoaula como essa aqui que você está assistindo. Veja que interessante. Esse é o meu material de estudo, é o que eu uso para estudar e eu compartilho. Mas o que você pode fazer nas suas próprias anotações para poder sistematizar o seu estudo? E veja, para que você possa, próximo à prova, fazer uma boa revisão. Essa é a ideia. É você poder economizar tempo próximo à prova para o seu cérebro não gastar com um esforço impossível em reta final. Então, olha, confeccione fichamentos, compra aquela fichinha de papelaria. É maravilhosa, gente, essa fichinha. Compra aquela fichinha de papelaria, usa uma por tópico. Vai lá e coloca assim os tópicos principais, fazendo um resumo, né? E ou também, se fizer mais sentido para você, uma lista de leitura com anotação pessoal. Vai colocando lá, né, as suas anotações dentro dessa lista. Se for um caderno, tudo bem. Se for um bloco de notas, tudo bem. Se for no Word, para quem é digital, usa a plataforma digital, não é? E eu acho muito relevante para que amanhã você não perca, né? Crie uma pasta digital e salve na nuvem. Isso aqui, para mim, é uma das coisas mais relevantes, porque tem muita gente, né, que perde, de fato, esse conteúdo, que perde, de fato, aquele resumo. E aí, né, próxima prova, perdeu o resumo, não está encontrando, olha que bomba na tua vida, né? Isso é uma bronca imensa. Então, coloca numa nuvem, tenta não perder. Se for físico, às vezes é importante tirar uma foto e guardar, né, na nuvem. Mas o importante é que você sistematize o seu conhecimento. Então, rememorando aqui, relembrando o que a gente viu até então. Número 1, encontre uma fonte, de preferência uma fonte confiável. Se possível, estude com professores que possam te dar esse norte. 2, estude o que é cobrado pela banca, entenda o perfil da banca, veja como ela cobra os assuntos específicos. E 3, elabore o seu material de estudo, aquele que vai servir como revisão de reta final. Também contando com professores que entendam da carreira. É muito importante isso, porque o professor ele pode te dar essa bagagem que vai melhorar aí para você a sua performance, vai te permitir uma boa revisão e principalmente, né, um direcionamento para aquilo que você está estudando. É muito importante, gente. Hoje em dia nós pegamos aqueles editais extensos, com conteúdos que parecem infinitos, e muita gente se desestimula.
mas as pessoas não sabem que, de fato, há como direcionar os seus estudos para não perder nenhum conteúdo. A ideia é essa. Se eu direciono o meu estudo, né, eu consigo evitar perda de tempo, direcionar o meu foco e, consequentemente, acertar maior número de questões e ser, evidentemente, aprovado, tá bom? Lembre-se que você está se propondo a fazer um concurso de maior dificuldade, um concurso de procurador do estado ou do município, e por isso o estudo da jurisprudência é muito importante. Tranquilo? Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Me coloco à sua disposição para o que precisar. Siga o meu Instagram, @marciliofé. Faça parte também do meu canal no Telegram. Conte com o Sérgio para o que precisar. O Sérgio disponibiliza diversos conteúdos, canal no Telegram também, né? O Sérgio está lá nas redes sociais, no YouTube, com tudo o que você precisa para estudar da melhor maneira possível, tá bom? Um forte abraço e, é claro, bons estudos. Manda ver e seja aprovado. Gente, estou aqui torcendo por você. Até a próxima, galera!